ninguém é mais doente do que quem pensa não precisar de médico. Eu não sei se você já teve a experiência de tentar levar a uma consulta, a um pronto-socorro, alguém que acha que não precisa passar por aquela consulta. Eu não sei se você já tentou medicar alguém que acha que não precisa tomar o remédio e não quer seguir o receituário médico. É horrível. É horrível. Porque a pessoa, por vezes, apresenta evidências, sintomas claríssimos de que ela precisa de ajuda e precisa ser medicada. Mas ela insiste em dizer que está tudo bem. Veja, está tudo bem. Não há pior doente do que aquele que acha que não precisa de médico. Era algo mais ou menos assim que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque aqui nós temos uma abrangência bastante grande. Existem alguns tipos de pessoas que se encontram doentes nesta ótica bíblica e que acham que não precisam de médico. O primeiro grupo é um grupo que você talvez já esteja cansado de ouvir falar. Por exemplo, há pessoas que estão mergulhadas no pecado, a vida destas pessoas afunda cada dia mais, elas estão cada vez mais próximas do fundo do poço ou do final da sua própria vida, por conta de pecados que as fazem sofrer, mas elas não admitem isso. Até aí, não tem novidade. O grande problema é que há um outro grupo, e o texto bíblico nos ajuda a entender que Jesus está se focando neste grupo, que é muito mais complicado do que aqueles que estão mergulhados no pecado. Quem são? Pasme você. Jesus está falando dos e para religiosos. Como assim? Note você que no texto que lemos, Jesus estava falando para quem? Fariseus e mestres, doutores da lei. Homens que conheciam absurdamente o que era o Antigo Testamento. Homens que seguiam as mais diversas leis e preceitos do Antigo Testamento. E era exatamente aí que estava o grande problema. Você sabe por quê? Porque Jesus está apontando que na religiosidade, por vezes, habita enfermidade. Religiosos, por vezes, são e estão extremamente preocupados em seguir regras, sejam elas de caráter moral, sejam elas de outra natureza, mas religiosos, por vezes, estão preocupados em checar se as regras estão sendo cumpridas. Veja, por exemplo, os fariseus. Eles estavam preocupados em orar, fazer a oração da manhã, a oração do meio do dia e a oração da tarde. Eles estavam preocupados em cumprir os períodos devidos do jejum. Eles estavam preocupados em lavar os alimentos adequadamente e também os recipientes onde eles comeriam, para não quebrarem a lei. Qual é o problema disso? As regras, algumas vezes, se tornam a pior tragédia da religião. Como assim? Alguns passam a se preocupar mais com a regra do que com Deus, e começam a achar e a entender que se cumprirem regras X, Y e Z, eles vão para o céu.
começam a achar que se eles fizerem, se eles seguirem, eles vão alcançar um lugar na eternidade. O problema disto é que a grande questão não se encontra nas regras. A grande questão se encontra em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse aos cumpridores de regras, os fariseus no caso: vocês acham que porque cumprem, vocês estão glorificando a Deus? Vocês estão cumprindo regras para serem vistos. Hipócritas. Não é o que fazemos para alcançar o céu, mas é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E o que Jesus fez para que pudéssemos alcançar os céus? Romanos nos diz: Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E Efésios complementa dizendo: vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos por aquilo que Deus fez quando vocês não mereciam. Isto é graça. Vocês são salvos pela graça mediante a fé. E o apóstolo Paulo complementa os versículos 9 e 10 de Efésios 2 dizendo: não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não por regras. Tenho dito àqueles que chegam e que têm chegado na nossa igreja: cuidado para não se tornar um cristão chato. Francamente, estou farto de ver cristãos chatos, que acham que são melhor que os outros, porque já foram alcançados e transformados. O fato é, não somos transformados por mérito nosso, somos transformados pelo sacrifício de Jesus na cruz. É isso que nos salva. O que nos diferencia daqueles que se encontram perdidos no pecado é única e exclusivamente a graça de Deus. Então, cuidado para não se tornar cego, para não se tornar doente, porque Jesus está dizendo: o pior doente é aquele que acha que não precisa de ajuda médica.